Olá pessoal, sou Maurício Maciel, estamos aqui novamente para mais um Papo de Governança. E hoje estou aqui com Gianfranco Montinelli, professor da FGV e diretor de vendas, CSO da GR Cyber. Tudo bem, professor Tudo bom, Gianfranco? Como Maurício? vai? Uma satisfação enorme estar aqui, estar conversando sobre alguns assuntos bem importantes, tanto para conselho quanto para gestão em geral. O prazer é todo meu, a satisfação é minha. A gente tem aqui um tema bem quente no momento aqui na pauta e para mim é uma honra aqui poder contar com a tua especialidade aqui no tema para ajudar a esclarecer e dar um direcionamento, né? Então, eu queria bater um papo sobre cibersegurança mesmo, né? É um tema que está muito em voga. Na verdade, já faz um tempo que a gente observa isso, né? Acho que a inteligência artificial, principalmente, já trouxe uma potencialização dos riscos. Quando a gente ouviu aqueles casos fora do Brasil, até de vídeos feitos por IA, né? Simulando chamadas para autorizar transferências de valores. Daí, mais recentemente, tivemos uma possível fraude aqui que inicialmente achavam que era um hacker, depois falaram de vazamento de senha, né? Ou compraram um dos funcionários. Tudo isso vai mostrando o quão frágil a maioria das empresas possivelmente está no presente momento, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, um pouquinho da tua experiência, né? E como que a gente olha, enquanto governança da empresa, para né, para prevenção aqui dos riscos de cibersegurança. Show de bola. Nós estamos juntos, né, no IBGC e eu sou um cara que levanta a bandeira já há bastante tempo em relação à cibersegurança, né? Essa preocupação que precisa acontecer, não só por parte do conselho, mas principalmente por parte do conselho. Então, eu vou me dirigir basicamente a conselheiros aqui nessa nossa conversa. Quando a gente fala de cibersegurança, é, assim, normalmente a gente classifica isso em 5 pedaços, né? O primeiro pedaço, né, a primeira parte, ela está relacionada com proteção de dados. Então, depois de Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela foi sancionada lá em 2018, entrou em vigor parcialmente em 2020, totalmente em 2021. Tem uma preocupação muito grande, né, com a proteção de dados, porque é um vazamento. Eu sempre digo que o vazamento tem o vazamento mal intencionado e tem o vazamento bobão. O vazamento bobão é aquele que a criatura não tinha, né, uma má intenção, só que por algum motivo acabou vazando, mas o impacto disso é tão grande quanto um vazamento, né, de má fé. O que a gente fala muito em cibersegurança também, Maurício, é prevenção contra ataques, né? Então, hoje, até fazendo uma conexão depois com o caso, a gente fala muito de phishing, malware, ransomware, né? Hoje, por exemplo, 80% dos ataques de ransomware, por exemplo, aquele que acometeu a PUC Paraná 2 anos, 3 anos atrás, né? 80% desses ataques, eles são derivados de identidade comprometida, que foi o que aconteceu nesse caso da CM Software. Eu já vou falar um pouco sobre ele. O outro aspecto, né, são 5 grandes aspectos. O terceiro aspecto é a conformidade legal. Então, atender a normas, né, como a própria LGPD aqui no Brasil, a GDPR lá na Europa, a CCPA nos Estados Unidos, WPA, etc. Então, as empresas, até isso traz um pouco do histórico da LGPD no Brasil, né? Além de falar de privacidade, existe uma cláusula na GDPR que ela diz o seguinte: quando um país europeu vai trocar dados com, né, uma empresa de um país europeu vai trocar dados com uma empresa de um país fora do mercado comum europeu, esse país de destino precisa ter uma lei tão forte quanto a GDPR. Então foi por isso que lá em 2018, aos 44 minutos do segundo tempo do governo Temer, o Brasil acabou entrando, né, aqui sancionando a nossa LGPD, justamente para evitar problema de comércio exterior. Então tem esse envolvimento. A outra coisa é a continuidade de negócios, né? Então, o negócio continuar funcionando, apesar de, né, esse o contexto da cibersegurança, apesar de um incidente, o negócio continuar funcionando. Aí tem aquele filme do Robert De Niro, filme não, um seriado lá da Netflix, Day Zero, é muito interessante, né? Com um ataque para os Estados Unidos. E o final é a confiança do cliente. Né? Então, assim, como é que eu garanto credibilidade, perdão, e reputação da organização, né, em relação a um incidente desses? Então, esses são os grandes aspectos que a gente trabalha quando está falando em cibersegurança.
Somado a isso, entra a parte de riscos, né? O risco ainda é uma coisa absurdamente intangível, tá? Apesar do risco ser intangível, mas eu quero dizer que as respostas que as empresas precisam dar aos riscos ainda são incipientes. A gente vê, vamos falar um pouco de LGPD, se entrar lá na página da NPD e olhar quem foram as empresas condenadas até agora, elas, assim, pecaram no feijão com arroz, se você me permite usar essa palavra, né? Ou seja, aquela coisa básica do básico não foi feita. Então, não indicaram quem era o DPO, não tinha contato do DPO no site, não fez o relatório de impacto. Então, são coisas pequenas, às vezes, e básicas que acabam gerando uma coisa desse tamanho. Então, de introdução, era essa. A hora que você quiser, a gente parte para o evento do dia primeiro, né? Não, perfeito. O que me chama a atenção é justamente isso, né? A gente vai. Bom, eu sou leigo na parte de tecnologia, especialmente em cibersegurança, né? E a gente vai se assustando realmente. E o que me chama a atenção muitas vezes é, é algo que todo mundo tem que estar preocupado, Uhum, né? Todas as uhum, empresas, uhum, independente do tamanho. uhum, Você apontou bem aí os riscos, né, de forma bem resumida. Realmente você pode, de repente, de um dia para o outro, ter os dados sequestrados, né, de repente parar, ser obrigado a interromper a tua operação. Como é que fica, né? Qual que é o prejuízo que você pode vir a ter, né, que qualquer empresa pode vir a ter em relação a e isso? trans- Qual que é o prejuízo também de reputação, Isso. como você falou, É, se houver vazamento de dados? isso. E aí, quando a gente fala de grandes empresas, e eu gosto também de trazer um pouco esse tema. Já vou falando isso também, porque você vai, depois que você fala do evento do dia primeiro, também vai misturando um pouquinho esses cuidados que eu gosto de trazer aqui, que a governança é para todo mundo, Uhum, né? Então, cada um vai ter que adequar as práticas, né, de acordo com o seu estágio atual na jornada de governança, mas a governança é para todo mundo, do pequeno ao grande, né? Não só para companhias abertas. E a cibersegurança também, né? Como é que vendo todos esses casos, seja relacionados a LGPD, seja relacionados a sequestro de dados, seja relacionados a vazamento de dados, como é que a gente trata disso num conselho de uma grande empresa? Como é que a gente trata disso num conselho de uma pequena empresa ou média empresa, que talvez não tenha tantos recursos financeiros assim para investir no tema, né? Como é que fica o bate-papo ali, a decisão do conselho, pensando inclusive, né? Que aqui aí eu puxando para o meu lado jurídico aqui, né? Que o conselheiro também tem uhum. responsabilidade pessoal, né? Pelas suas decisões e pelas suas omissões. Assim, o mundo se transformou nos últimos 25 anos, né? A internet, ela se tornou global de uma forma, eu me lembro nos anos 90, quando eu comecei a trabalhar com isso, não era uma coisa tão expandida. E não é só a internet crescendo, né? Os negócios acabaram se transformando em negócios digitais. Essa ferramenta aqui, ela mudou a forma com que a gente se relaciona com as empresas. Então, o fato de velocidade, né? O fato de você ter cloud computing, né? Tudo isso agora culminando aqui nos anos 2025 para frente com inteligência artificial, com plataformas cognitivas, com blockchain, né? Que foi o que uma das coisas que aconteceu nesse evento, né? Mas o mundo ele tá tudo hoje você faz, até para pedir comida, com pandemia, tudo migrou para a parte digital. E, obviamente, quando a gente está falando nisso, transferência eletrônica de fundos, né? Então, contando um pouco do evento, né, foi, na verdade, tem várias informações da imprensa, né, ainda não tem um relatório pronto sobre isso, mas assim, o negócio, né, o ataque, vamos chamar ele de ataque por enquanto, ele começou ali no final de junho, mas ele acabou sendo identificado no dia 1º de julho, né? O que que aconteceu? A CM Software é uma empresa que fornece conectividade todo ao sistema Pix, né, ao ecossistema financeiro. E ela foi alvo de um ataque de cadeia de suprimento, né, de supply chain. Ou seja, né, alguém entrou na infraestrutura de TI via uma identidade comprometida. Então, o que se levantou, né, tudo isso tá aí, depois eu posso te passar uma sequência de links para você colocar para o teu público, para o pessoal também conseguir entender algumas coisas.
Mas o que se levantou até agora, que os criminosos, eles basicamente compraram, extorquiram as credenciais, ou seja, login e senha, né, comprometimento de identidade, de um funcionário que tinha algum tipo de acesso privilegiado. E nisso aconteceu o evento, vamos chamar assim de evento. Né? Então, uma vulnerabilidade humana, né? A imprensa diz que ele vendeu as credenciais aí mais ou menos por cerca de 15 mil reais depois de ser abordado. Então, aí entra, né, a engenharia social, uma gestão de acesso deficiente, ou seja, precisa fazer uma rotatividade de credenciais, melhorar a autenticação, monitoramento ativo de quem está trabalhando, e aí entra o que a gente chama de risco de terceira parte. Né? Esse inclusive, uma das minhas áreas de estudo, que é o risco de proteção de dados, né, derivado da terceira parte, derivado de fornecedores, de clientes, quem quer que seja. Então, aconteceu uma engenharia social, ou seja, o funcionário foi abordado, né, foi manipulado fora do ambiente de trabalho, né, essa gestão de acesso e essa terceirização, né, ou seja, ela terceirização podia ter caprichado um pouquinho mais nos sistemas, né, de fornecedores que, assim, os bancos fazem um trabalho enorme, né, incessante, no sentido de elevar o padrão da proteção de dados dos parceiros de negócio, porque afinal a gente está falando de dinheiro. Né? Então, aí entrou tudo que a gente está falando, um risco, a gente chama de sistêmico, né? Um prestador crítico, comprometendo assim, basicamente todo o ecossistema do Pix, né? Violação de lei geral de proteção de dados, a própria lei trouxe agora o termo responsabilidade solidária entre as empresas, entre o Banco Central, né? Ainda esse efeito reputacional, né? Porque, puxa vida, isso tem corrido o Brasil e o mundo e gerando até uma certa insegurança. Aí vamos trazer isso para o conselho, né? O conselho não precisa entender tecnicamente, ele não precisa saber o que é, sei lá, rotação periódica de credencial, não precisa entender o que é um monitoramento de transações atípicas, não precisa entender o que é phishing, mas ele precisa provocar a área técnica, a área de TI, para entender como é que a gente está fazendo gestão de terceiro, né? Existe algum tipo principalmente de plano de resposta a incidente, porque detectado o incidente, a gente precisa reagir de uma forma muito rápida. Para quê? Né? Para assim, para minimizar, o nome que o pessoal gosta muito em risco é mitigar, ou seja, para reduzir o impacto dessa montoeira de coisas que pode acontecer derivada, né? E não foi nenhuma invasão, né? O atacante ele entrou pela porta da frente e com a chave, tá? Então, isso é o que deixa a Uhum. gente mais preocupado nessa conversa toda, pois não? Né? Exatamente, né? E acho que mostra realmente a vulnerabilidade, e às vezes pensar, né, que uma empresa de repente está cumprindo todos os requisitos técnicos, como você falou, que é a obrigatoriedade né, no caso deles, né, no caso do setor deles, e de repente uma questão tão primária, né, digamos assim, né, mostrar essa vulnerabilidade, né? Eu E não. fazendo um paralelo até, Desculpa, desculpe, fazendo um paralelo até acho que a gente está tendo um delay aqui, né? Então, talvez tenha uma sobreposição aqui das falas, mas só para pontuar aqui, talvez fazendo um paralelo com o que aconteceu recentemente com Americanas também, quando a gente sai um pouquinho desse contexto de cibersegurança e olha para o contexto de auditoria, riscos, né, e outras possíveis fraudes, da mesma forma, né, que de repente a gente está habituado a ter determinados controles, né, e acaba tendo que revisitar, né? Será que esses sistemas de controle eles são adequados, são suficientes? Será que eu preciso aqui criar outros sistemas porque aqueles erros mais primários, né, que eu não estava considerando só entrar pela porta dos fundos e não proteger tão bem a porta da frente, né? Podemos fazer esse paralelo, né? totalmente, Como que a totalmente. gente olha o antes e o depois, né? E assim, né, eu repito, não foi uma invasão, né? Eles tinham login e a senha de alguém que era autorizado a entrar. Então houve engenharia social,
furto, extorsão. Então foi um somatório de coisas que, quando a gente fala em risco, é como se fosse um alinhamento planetário, né? Então, assim, aí eu não gosto de dizer assim que é muito simples, mas eu quero dizer que tinha algumas coisas que deveriam ser padrão, né? Então, assim, senhas com permissões para operação de alto valor era meio, pelo que dá a entender, né? Não tinha nada de invasão mirabolante, assim. Foi, a gente diz que uma matriz de segregação de função, um controle de acesso baseado em papel. Esse tipo de coisa, né? Por exemplo, a segregação de funções é quando você divide as responsabilidades. Então você sabe quem é que faz o quê. E justamente, falando, né, de governança, você tem uma accountability. Você sabe exatamente quem está fazendo o quê e quem tem acesso para executar aquela operação, né? E o controle de acesso baseado em papéis também ele diz isso, exatamente o que cada perfil pode e o que cada perfil não pode fazer, né? Assim, além do prejuízo financeiro, o que me deixa muito preocupado é o prejuízo de imagem, porque assim, puxa vida, o Pix todo mundo usa várias vezes ao dia, né? E de repente uma fragilidade dessa. O efeito colateral positivo é que agora o pessoal acordou, né? Esses dias a gente estava até no grupo do WhatsApp lá, do BGC, e alguém falou, precisa entrar na pauta do conselho. Eu falei, eu estou falando isso há vários anos, mas eu sou um profissional do assunto, então parece que eu sou aquele chato, né, que está sempre lembrando do efeito de risco. Mas isso, Maurício, é uma coisa interessante do comportamento de risco do brasileiro. O brasileiro, me permite, ele faz assim, não tem risco, não tem risco e não tem risco, né? O risco sempre acontece com o vizinho, o risco nunca acontece com a gente. A gente vê, assim, uma forma de pensar em risco até utilizando filosofia de jogo de azar. Puxa vida, eu jogo uma moeda há 20 anos para cima e só dá cara. Sorte sua, porque o resultado do arremesso anterior não interfere em nada na probabilidade do próximo arremesso, né? Então, assim, esse tipo de coisa a gente precisa trazer, a gente precisa fazer quantificação, né? Que isso é uma coisa, né? Desculpa falar um pouco da empresa, mas lá na GRSAB a gente traz muito essa quantificação, quanto custa, né, um evento, um incidente, porque aí até é mais fácil para você levantar recurso para bloquear aquele incidente. E a gente fala muito assim, né? Ninguém compra um cofre de 100 para proteger uma nota de 10, né? Isso é insanidade, né? Então se toma decisões baseadas, né, em probabilidade e impacto financeiro, impacto quantitativo, né? Aquela velha matriz de calor, alto, muito alto. Não, eu tenho que dizer o que é alto, eu tenho que dizer que é muito alto, o que é baixo, né? Eu tenho que quantificar para que a decisão possa ser tomada pelo conselho, pela autogestão, por quem quer que seja. E existem cofres de todos os tamanhos para a gente adequar conforme o tamanho da empresa? Sim, essa é a ideia, né? Você entender o que que tá em risco, né? Essa dinamicidade do ambiente de risco, ela é extremamente interessante. Então, digamos, uma empresa fictícia que ela tenha um e-commerce, né? Qual é a quantidade de transações agora, dia 9 de julho, 18 horas e 19 minutos? Essa quantidade de transação certamente vai ser diferente numa véspera de Dia das Mães, numa véspera de Dia dos Namorados, ou seja, num evento de compras que esteja acontecendo. Então, essa variação, essa dinamicidade do ambiente, ela traz justamente, né, o que quanto vale, né, qual é a necessidade de proteção de um ativo em determinados momentos. Depende de sazonalidade, né? E isso é algo interessante para a gente começar a raciocinar e ver quais momentos que eu preciso ter uma atenção diferenciada em relação àquele risco que tá acontecendo. Então, muitas coisas são automáticas, mas algumas coisas nós precisamos monitorar o que o sistema automático está fazendo, até para tomar, às vezes, alguma ação diferente daquele fluxo normal de ações que esteja acontecendo. Não sei se eu consegui ser claro ou se eu fui muito técnico nesse pedaço agora. Não, perfeito. Mas vamos voltar para a pauta do conselho. Uhum. Então, como é que o conselho faz as provocações? Quais provocações o conselho tem que fazer para a área técnica ou para a sua diretoria? Não, primeiro, a gente está falando de risco de terceira parte, então, como é que eu faço o mapeamento de riscos
críticos em fornecedores. O GSA, né, que é um órgão do governo americano, lançou em janeiro do ano passado, 2024, justamente até um guia de compras. Como é que eu vou olhar pro meu fornecedor e que tipo de riscos críticos esse fornecedor tem? Aí a área competente vai utilizar algum tipo de metodologia, né, para mapear esses riscos. Então, olhar para o terceiro como um possível ofensor, né? Aí entram as auditorias, que é uma coisa que a gente gosta muito, né, de entender. Eu digo sempre, né, em Deus eu confio, todos os outros me tragam evidências, né, que é, ou seja, tá fazendo ok, né? Como é que você está fazendo isso? Né? Assim, ter alguns indicadores de performance relacionados à cibersegurança. Então, por exemplo, tempo de detecção, né? Qual é o tempo que eu tenho para detectar como é um incidente, como é que eu estou tratando aquele incidente, que testes eu estou fazendo, se os testes são periódicos, não são periódicos, pessoas, assim. Então, assim, Maurício, esse evento foi baseado numa pessoa, né? O que a imprensa diz que ele recebeu 15 mil reais para emprestar, para vender, né, a identidade dele. Então, tem que treinar as pessoas. E eu digo muito, né, que aí entra o conselho, pelo menos dos que eu participo, né, batendo muito na tecla de comunicar, 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 treinar, treinar, treinar. A hora que você achou que você comunicou tudo, multiplica por 4, talvez dê certo. Né? E eu não diria um orçamento dedicado, mas um olhar dedicado para o que a gente chama de cyberresiliência. Né? Resiliência é um termo que a gente emprestou da engenharia mecânica. Né? Um corpo sofre uma força, ele faz uma alteração. Né? A bochecha sofreu uma alteração. Quando você retira essa força, resiliente, ele volta para o formato que ele estava. Né? Uma deformação elástica. Né? Tem a plástica que ele fica deformado e a elástica que ele volta. Então, assim, qual é essa resiliência cibernética que a minha empresa tem? Né? Aí sim, de repente com um plano de investimento, né, estratégico nesse ponto, e entender muito o que a gente chama de simulações de crise. Né? O CEO da GR Cyber, né, o Wilson Lauria, é um general reformado, ele conduz muito o que a gente chama de tabletop exercises. Né? Então são cenários reais onde a gente faz simulações de crise tanto no conselho quanto na equipe de TI, porque é para tentar trazer o cenário mais real possível. Falando de governança ainda, né, eu estava falando de mapeamento de risco crítico em fornecedor, mas principalmente entender como é que é essa governança da terceirização, né, quais são as cláusulas de contrato que a gente precisa colocar, qual é o acompanhamento jurídico. Note que eu estou falando de cibersegurança, mas eu estou falando de outras áreas, né, porque o assunto ele é transdisciplinar, né? Ele é transversal a várias áreas da empresa. Então, estava falando de cláusulas contratuais, auditorias periódicas, certificações. Então, a famosa ISO 27001, que é de segurança da informação, a ISO 27701, que é de privacidade de dados. Né? Um outro evento importante que a gente teve no começo do ano foi aquele vazamento na Volkswagen, lá na Alemanha. Né? A Volkswagen determinou que vários fornecedores certificassem numa norma chamada TISAX, que é uma norma daquele, agora me faltou o nome, mas é aquele órgão alemão lá do mercado automotivo, né? E principalmente aprender com o que está acontecendo. Né? Então, esse momento agora é um momento para que os conselhos parem, olhem para o que aconteceu com muito cuidado, entendam quais são os danos, entendam qual foi o comportamento da empresa, né? Entendam qual foi a transparência que foi dada para o mercado e que as equipes identifiquem quais foram as correções implementadas, né, e quais são os próximos passos que a gente está indo, porque infelizmente não para, tá? Então o mercado está evoluindo muito, os hackers estão evoluindo muito com a inteligência artificial, mas repito, né, esse não foi nem um vazamento, né, um ataque. Eles entraram pela porta da frente com a chave, né, que eles estavam autorizados a entrar. Né? Legal. E aí, digamos assim, vamos pensar agora, de novo, voltando para a empresa de médio porte aqui, né? Porque, de novo, se eu tenho uma empresa com abundância de recursos financeiros aqui, é muito fácil Uhum. você olhar e se proteger de diferentes formas, né? Você tem uma auditoria, você tem o consultor externo, você tem a equipe interna, você tem a auditoria, você tem um comitê de assessoramento ao conselho para ajudar a fazer essas provocações. Agora, digamos, a empresa de médio porte
tem um conselho enxuto, não tem ninguém no conselho com essa expertise. Bom, se tiver alguém com essa expertise, ótimo. Não tem ninguém no conselho com essa expertise, o que que funciona melhor, né, para saber quais as provocações e até para avaliar a resposta a essas provocações? É buscar um consultor externo, é criar um comitê de assessoramento, é ter a auditoria. Pense talvez eles não consigam, né, investir recursos Uhum, uhum. em todos esses níveis de controle, né? Então, o que que é mais assertivo? O que que faz mais sentido? É, você faz pergunta difícil de vez em quando, né? Vai depender muito do contexto e você falou a palavra-chave, qual é a quantidade de recursos que a gente está disposto a colocar, né? A gente fala muito, e eu acho que a discussão precisa sempre crescer no que diz respeito ao apetite a risco, né? Então, apetite a risco, que tipo de risco e qual a intensidade dos riscos que eu estou disposto a tomar ou dos que eu não estou disposto a tomar. Então, hoje tem empresas que estão montando comitês de risco, comitês específicos de risco, né? Aumentou isso nos últimos anos, na minha visão, tá? E dentro do comitê de risco tá vindo cada vez mais a presença de, se me permite, pessoas como eu, que vêm da área técnica e participam de conselhos com um viés mais técnico, né? Aquele viés só financeiro de conselheiros, tanto conselheiro de administração quanto conselho consultivo, ele tá diminuindo, justamente porque precisa de alguém que olhe de uma forma diferente. E tem uma coisa que aí eu trago o meia-culpa, né, para a área técnica. Eu faz 30 anos que eu trabalho em operadoras, sempre trabalhando com a parte técnica. Eu digo que eu dou aula no MBA de cibersegurança da FGV e eu sempre comento com meus alunos o seguinte: quem é da área técnica não pode se perder no brilho da tecnologia. Isso até faz parte do juramento. Eu sou engenheiro eletricista, né? Fala do brilho da tecnologia. Mas a gente precisa entender que a linguagem do conselho é outra, né? A última aula, sempre no curso de risco de cibersegurança que eu dou na FGV, a gente fala sobre, para de falar tecniquez e começa a falar conselhês, se você me permite a brincadeira. Então, assim, como é que eu chego para a alta gestão e falo, porque às vezes, não, porque o firewall tal, porque o IDS tal, porque... Não, isso não gera eco, né? Eu preciso justamente mostrar, aí sim o profissional de tecnologia precisa se posicionar de uma forma um pouquinho mais estratégica para dizer assim, não, nós vamos ser atingidos, nós vamos ter um tempo de indisponibilidade. Quanto custa um tempo de indisponibilidade? Tá? Acho que essa é um dos grandes levantamentos e essa acho que é a grande provocação para a gente fazer. Não, meia hora eu consigo aguentar e não, meia hora eu aguento numa quarta-feira, dia 9 de julho. Agora, de repente, uma sexta de Black Friday, meia hora é impensável. Então eu volto ao ao conceito, perdão, de apetite ao risco. Que tipo e qual a intensidade de risco que eu estou disposto a tomar? Então, acho que essa discussão, e ela pode vir até agora do conselheiro que está vendo o seu blog, né? De novo, agradeço, é uma honra estar aqui com você, mas que está olhando e está absorvendo algumas informações que aí ele vai poder chegar lá na equipe técnica dele e perguntar, meus queridos, como é que nós estamos nos posicionando, né? O que que aconteceria se acontecesse um caso semelhante a esse da Semi Software dentro da nossa companhia? E aí a gente vai avaliar. Então, o tamanho da empresa, né? Hoje os hackers estão, assim, não estão olhando muito tamanho, né? Tamanho físico, eles estão olhando o alvo financeiro. Isso é uma discussão que a gente estava tendo, inclusive, no evento do IBGC, que foi mês passado, né, no outro mês. A gente está falando da obrigatoriedade de revelar números, né, de publicar números, e os caras estão olhando isso também. Tá? Então, eles vão atrás da empresa que está demonstrando que ela tem potencial para ceder a uma extorsão, para ceder a uma chantagem desse tipo. Né? Então, o assunto, eu não quero desestimular as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, mas o assunto é complexo. Ele precisa de várias mãos justamente por causa dessa transversalidade, né? A gente precisa entender, né, como é que funciona como é que é cada contexto e como é que eu reajo dentro desse contexto. Não, perfeito. E você tocou num ponto ali que eu achei bem importante, que é, assim, não é só os cuidados para que não haja vazamento, né? É o que fazer se houver, porque
por mais cuidados que você tome, você vai continuar, não vai cobrir 100% dos riscos, né? Você pode ser atacado, você pode ter o vazamento. E aí como que fica no momento, né, do ataque, em quanto tempo você consegue se recuperar e o que tem que fazer, A né? gente não pode ter improviso nesse momento. Precisa ter um planejamento de como é que as coisas precisam acontecer. Infelizmente, meu querido Maurício, infelizmente, brasileiro não é planejador, ele é fazejador, né? Se me permite agredir o português agora. Mas não gosta de planejar. Ele acha que é perder tempo. Ah, não, na hora a gente vê. Não dá. Assim, na hora não dá para ver. Você precisa ter. Existem normas hoje, a norma ISO 22301, por exemplo, ela fala de plano de continuidade de negócio. Então, e ela não vale só para cibersegurança, ela vale para qualquer coisa. Então, se acontecer alguma coisa, passo um, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, né? Ou seja, todos os passos, e isso de forma divulgada, né? De forma formalizada, de forma a que as pessoas tenham acesso e até gerar uma sala de crise, né? Uma sala de guerra. Pô, aconteceu, quem que precisa estar nessa sala de guerra, com que autonomia de decisão, como é que a gente vai fazer para comunicar o mercado, como é que eu vou fazer para comunicar cliente, como é que eu vou fazer para comunicar acionista, tá? Então, e esse planejamento prévio é uma coisa, assim, fundamental de eu começar a pensar. E tentando responder algumas coisas da sua pergunta, né, sobre os vários tipos de empresa, eu sou engenheiro, sou engenheiro eletricista. A gente tem um ditado na engenharia que é assim, antes feito que perfeito, tá? Então, assim, começa, faz uma análise macro, um 80-20, alguma coisa, olha quais são os maiores riscos, um Pareto, e começa a desenvolver algumas ações. Porque aí a gente começa a elevar o nível de maturidade. É muito difícil, Maurício, uma empresa que não tenha nada hoje, tá? Sempre tem alguma coisa, mas, repito, né, a melhoria contínua, eu costumo rezar um mantra que é o seguinte: hoje eu estou melhor que ontem, amanhã eu estarei melhor que hoje. Por quê? Porque o mundo muda, né? O mundo VUCA, MUVUCA, BANI, né? Não importa, né? Eu preciso estar me movimentando com uma velocidade adequada que eu compense, né, a velocidade do mundo e traga um nível mínimo de segurança para minhas operações. E entenda, principalmente, quanto custa uma hora parada, quanto custa meia hora parada, quais momentos que eu posso ter uma hora parada, quais momentos que eu não posso. E aí, retorno ao conceito de apetite ao risco. Que tipos de risco e que intensidade desses riscos eu posso suportar. E tem alguns que eu não vou suportar, aí sim eu vou investir para esses riscos que eu não posso suportar, né? Perfeito. Professor Gianfranco, eu estou me permitindo aqui, espero que você não se importe, a gente estender um pouquinho o tempo planejado, porque o tema realmente está Não, muito que quente bom. e é extremamente relevante aqui. Quente está onde eu Mas para a estou. Eu gente, estou na Bahia, né? Eu estou num hotel aqui, estou num cliente. Eu vim para o hotel aqui para a gente bater o papo, né? O pessoal mandando a temperatura aí em Curitiba, eu estou aqui a 28 graus, bem agradável. literalmente Vou quente, pegar uma água aqui. agora, para a gente ir direcionando aqui para o final, queria te pedir para, né, tentar, diante de tudo que a gente conversou aqui, né, se puder passar assim 6 dicas Uhum. práticas para os conselhos, né? Quais seriam essas 6 dicas? Eu acho que até eu já passei por elas aqui, tá? Mas como é que eu coloco isso na pauta do conselho? Depois eu escrevo isso, te mando no WhatsApp, você publica lá, mas assim, primeiro entender quais são os riscos críticos nos fornecedores. Note que esse evento foi um evento de supply chain, foi um evento de cadeia produtiva, tá? E assim, principalmente, aí são dois impactos. Quando eu olho o mapeamento de riscos críticos nos fornecedores, impacto financeiro mais o impacto reputacional. Qual que é mais importante? Não sei e acho que nem cabe eu classificar em relação de importância, mas eu tenho que olhar essas duas coisas. O segundo é olhar indicadores de performance. Então, se é KPI ou não é K, né? Mas assim, basicamente, como é que está o treinamento das pessoas? Que tipo de testes estão sendo feitos? Qual é a evolução, né? Grau de maturidade, isso é uma coisa que eu pesquiso bastante, o grau de maturidade em riscos, tá? E até tempo de detecção, ou como é que eu estou conseguindo detectar certos eventos. Então, mapeamento de riscos, indicadores, né, entender cyber resiliência. Tá? Então, eu posso até tomar a pancada, mas a grande ideia é como é que eu respondo, né, até tendo um plano de ação, um plano de investimento, né, pensando na estratégia, perdão.
o conselho precisa entender uma crise, né? Então, fazer uma simulação de crise, conduzir exercício de tabletop, ou seja, entender um cenário real. Porque, puxa vida, trabalhei em operadoras de telecom muitos anos da minha vida, faz 30 anos que eu estou no mercado, e a crise, né, uma coisa é você se planejar, outra coisa é você realmente estar dentro de uma crise, né? Então, às vezes as pessoas não têm ideia do que acontece numa crise e até das mancadas que as pessoas dão numa crise em função da pressão, né? Entender governança de terceira parte, né? A governança da terceirização, aí entra aspectos jurídicos, né? Ainda bem que temos bastante advogados falando de governança, mas entender a governança do terceiro. Quais são as cláusulas, como é que eu vou auditar, que certificações, né? Eu gosto muito de certificação porque certificação é aquilo que eu tinha comentado. Em Deus eu confio, todos os outros me tragam evidências. E basicamente entender, aprender com isso. Então, o que nós podemos aprender? Eu acho que a tua iniciativa aqui ela é sensacional, né? Receba meu elogio público, né? Da gente conversar sobre isso. A gente fala muito na engenharia dos modelos enxutos, né? O modelo Lean, baseado no modelo Toyota, né? De gestão. Você tira o problema debaixo da mesa e coloca em cima da mesa para incomodar as pessoas, mas para a gente poder conversar sobre isso. Então, esse accountability, né, essa transparência em cima de algo que aconteceu, né, a gente trazer para cima da mesa, falar até das fragilidades, porque aí investimento eu vou investir nas fragilidades, mas principalmente ter uma noção real, tá, uma noção de possibilidades, né? Risco é basicamente impacto e probabilidade em cima disso, começar a entender como é que isso gera influência no meu negócio, no meu nicho de atuação. Perfeito, fantástico. Bom, para a gente encerrar, professor, eu queria que você dissesse, contasse um pouquinho, né, quem quiser te procurar, como que pode te acessar, e Legal. conta um pouquinho também o que que você faz, o que que tua empresa Não, oferece, obrigado e pela se você abertura. também senta em cadeiras de conselho, comitês, Sim, etc. eu sento em cadeiras de conselho perdão, de comitês de risco, né? E a gente está trazendo, e sou procurado basicamente em função do meu conhecimento de cibersegurança, né? Na GR Cyber, a gente faz basicamente gestão de superfície de ataque. Então, a gente entende, né, numa visão que a gente chama da porta para fora, ou seja, não é feito teste invasivo, né? A gente enxerga como é que um invasor externo enxerga a rede do cliente. E a gente faz um negócio chamado scoring, né? Scoring vem de placar mesmo, e aí há uma classificação, a gente utiliza uma metodologia muito pouco conhecida aqui no Brasil, que é a metodologia chamada FAIR, Factor Analysis and Risk Information. Ou seja, você trazer o valor, né? Então eu tenho uma máquina ali, eu tenho um computador que está com o e-commerce da minha empresa, né? Já falamos desse exemplo, mas quanto custa se aquela máquina cair hoje? E a gente normalmente faz um diagnóstico do estado atual e monta um roadmap, né, da evolução para eu atingir determinado grau de eficiência, né, em cima da minha planta. A gente utiliza um score chamado GPA, né, Grade Point Average, ou seja, ele fala bastante de criticidade, né, gravidade, e ele gradua a empresa, né, são A, B, C, D, E F, né, são 6 graus, que ele diz desde ok, estamos bem, ou não ok, não estamos bem, e a gente precisa procurar. E isso é legal porque o roadmap ele responde justamente a uma das perguntas que você fez: quanto custa para eu chegar do ponto A até o ponto B, né? E aí entra a viabilidade financeira que você falou, né? A empresa vai utilizar o critério financeiro, ou seja, quanto eu gasto e qual é o benefício que eu vou ter em cima disso. Então isso ajuda muito as empresas a terem essa noção do tamanho, né, do problema, do tamanho da encrenca, né? E o que que eu preciso fazer e quanto vai custar esse o que para eu chegar num determinado grau de proteção dentro da companhia. Perfeito, perfeito. E para te acessar, qual que é a forma mais fácil? É LinkedIn, e-mail? LinkedIn, Como o que você e-mail prefere? é né, o meu pronome g.muncinelli@grcyber.com.br.
eu estou à disposição, né, para tomar um café, para conversar. A gente adora tomar café e conversar, né? Então é muito bom, né? Só ficou agora a água mineral aqui de longe, aqui, né, sem café. Mas assim que eu chegar em Curitiba, eu vou te procurar para a gente tomar um café. Excelente, excelente. Muito obrigado novamente por ter aceito prontamente aqui meu convite, ter compartilhado aí toda a tua experiência e conhecimento nesse assunto que está tão relevante aqui no momento para todo mundo. Obrigado mesmo. Nossa, essa semana, assim, ferveu, tá? Então, assim, o efeito sentido no mercado foi imediato. Então, o que a gente está sendo procurado essa semana aí, tá, olha, não vou dizer que é divertido, porque, mas a gente trabalha com isso, né? Então, é algo bem interessante, tá? Perfeito. Obrigado, Gianfranco. Um abraço. Um abraço.